Espírito Santo fale conosco de uma maneira especial nessa manhã. Queria te convidar a colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor e abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. A palavra do Senhor vai dizer assim: e sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe e sobre Siclag, tinha ferido Siclag e tinha queimado a fogo. E tinham levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos quanto grandes. E ninguém, porém, o mataram, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. E quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que elas estavam queimadas a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até não ter mais força para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava em grande amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa e alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de certo alcançarás e tudo recobrarás. Amém? Pode se assentar, que o Espírito Santo de Deus fale conosco de uma maneira especial aqui nessa manhã. Como lidamos com as surpresas da vida? Porque a todo instante somos surpreendidos por situações que nós não esperávamos de enfrentar e de repente elas batem na nossa porta e a gente precisa de passar por elas. Existem surpresas da vida, que eu acredito que cada um que está aqui já vivenciou alguma. São aquelas que você não estava esperando e você foi pego de surpresa. De repente, você teve que viver ou vivenciar aquela história diante do que lhe sobreveio. E o que me chama a atenção nesse texto não é a surpresa que Davi teve, mas é a surpreendente forma que Davi reagiu diante das surpresas da vida. E eu queria colocar você para pensar um pouco aqui nessa manhã e perguntar a esse irmão que está do seu lado aí: como você tem reagido diante das surpresas da vida? Coloca um sonzinho de teclado aqui para mim. Eu gosto desse fundinho aqui, me inspira. Pergunta aí, pergunta para três: como você tem lidado com as surpresas da vida? Davi, ele deixa Siclag e sobe com seu exército, sobe com toda a sua tropa para guerrear. E a Bíblia vai dizer que ele está entrando numa guerra que não era para ele entrar, porque os reis ele ia lutar contra Saul e se juntando aos filisteus. Então Davi está subindo de Siclag com todo o seu exército, deixando a sua casa desguarnecida, deixando sua mulher, seus filhos, seus bens desguarnecidos, para entrar numa guerra que ele não precisava de entrar.
E aqui eu começo a aprender algumas coisas com Davi. Todas as vezes que eu entrar em guerras, que eu não preciso de estar nelas, eu vou sofrer consequências por ter entrado. Porque existem lutas na nossa vida, existem dificuldades que enfrentamos, que nós mesmos procuramos elas para nós. Situações que a gente entra e que a gente não precisava de estar vivenciando nada daquilo que a gente está passando. Mas por fazer aquela sociedade, por apertar naquela mão, por aceitar aquele convite, por se permitir viver aquela situação, por entrar naquela confusão, várias coisas começam a se irradiar na nossa vida, devido a escolhas de guerras que você não tinha que entrar, e você entrou, e as coisas começaram a dar errado na sua vida. Davi está entrando numa guerra para lutar contra o seu próprio povo. Ele está aceitando um convite, ele está se oferecendo aos filisteus, que eram seus inimigos, para lutar contra Saul, ao ponto dele, os próprios filisteus entenderem: o que Davi está fazendo aqui? O que Davi está fazendo se juntando a nós para guerrear, se ele mesmo é nosso inimigo? E eles não aceitam a ajuda de Davi. Só que a verdade é que Davi já subiu, Davi já está na guerra lá dentro, Davi já tomou atitudes e decisões precipitadas. E na escola dominical agora eu compartilhei algo que eu carrego comigo. As decisões, elas permanecem na nossa vida, mas as emoções passam. E é muito perigoso quando decidimos no meio do calor da emoção, quando somos motivados a tomar decisões no calor do momento, porque aquele momento de raiva passa, ou aquele momento de alegria passa, e a decisão que você toma nesse momento, ela vai permanecer para sempre. Acredito que já aconteceu com você. Na hora da raiva, você falou o que não precisava te falar. Na hora da euforia, da alegria, você tomou uma decisão que você não podia ter tomado. As emoções passaram e a decisão ficou. Davi, no calor da emoção, resolve subir para a guerra. Uma decisão foi tomada. Uma guerra que não era dele. Uma guerra que não tinha nada a ver com ele. Ele entra. E a decisão foi tão forte que ele deixa a sua casa desguarnecida. Suas mulheres, seus filhos, seus bens. A sua casa está desprovida de auxílio e de segurança. E ele está guerreando coisas que não tinha que guerrear. Está colocando a sua família em risco para entrar em guerra que ele não precisa de guerrear. Está colocando o seu casamento em risco para entrar em guerra que ele não tinha que guerrear. Está colocando o seu filho em risco por causa de guerra que ele não tinha que guerrear. Quando ele chega lá, os filisteus não aceitam, ele resolve voltar. E a Bíblia vai dizer que quando ele está voltando, o arraial já foi tomado. O arraial já foi todo destruído. Os amalequitas entram com ímpeto dentro de Siclag, e a Bíblia diz que ele leva os filhos, leva as mulheres, leva os bens e põe fogo no resto. Decisões precipitadas vão gerar em nós dores na nossa alma. Escolhas que às vezes a gente, no decorrer da nossa vida, nós vamos tomar, vamos decidir, que vai comprometer o nosso futuro, que vai comprometer áreas na nossa vida que talvez em situações nunca mais você vai ter oportunidade de reconstruí-las. Eu percebo algumas coisas nesse texto que eu queria compartilhar, que me preocupa muito nos nossos dias. É o equilíbrio. Davi, ele entrou em guerra que ele não precisava, sim ou não? Sim.
mas ele deixou a casa desguarnecida. E aqui eu começo a aprender algumas coisas, que eu preciso de construir um equilíbrio na minha vida. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, eu tenho que cuidar da minha vida material, mas para isso eu preciso de construir um equilíbrio em tudo isso. Se eu vou para a guerra e deixo a minha casa desguarnecida, eu já vi muito homem de Deus estar com a sua família no fracasso, porque se empenhou muito na sua espiritualidade e esqueceu da sua casa. Eu já vi muito homem construir sonhos e projetos, fortuna, empresa, mas que no final da vida ele olhar para mim e dizer assim: tudo que eu queria, sabe o que era? Era o meu filho de volta. Ele não conversa comigo. O sucesso financeiro dele obteve um fracasso na sua vida familiar. E nenhum sucesso ministerial, profissional, ou que seja, compensa um fracasso na família. A gente precisa de entender que a gente tem que construir um equilíbrio, da gente dosar um equilíbrio na vida espiritual, na vida familiar, na vida emocional, na vida profissional. Tudo que eu vou demais vai dar errado. Tudo que eu me entregar demais vai complicar minha vida. Ah, você está dizendo então, pregador, se eu me lançar muito na igreja, muito nas coisas de Deus, eu corro o risco de perder minha família? Sim, estou afirmando isso. Porque a sua família é o maior legado que você tem. É a maior autoridade espiritual dentro na terra, é a sua casa, é a sua família. O meu compromisso com Deus, sabe o que é? É levar a Glaucia e o Heitor para o céu. Depois vem os outros compromissos. Primeiro lá em casa. Primeiro eu preciso de zelar pela salvação dela, pela salvação dele. Eu tenho que lutar todos os dias e inspirar eles a amarem a Cristo e amarem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Davi está fazendo tudo errado. Davi é um homem de direção de Deus, que consulta a palavra, que busca a Deus. Senhor, eu posso ir, Senhor, eu vou, vai ser bênção, vai ser vitória. Agora ele está indo por ele mesmo, ele está agindo por ele mesmo. Ele está indo numa batalha, numa guerra, que ele não precisava de estar e nem pediu a direção de Deus. E por isso que está dando tudo errado. Eu tenho 43 anos, e 43 anos de igreja. Eu já vi homens exemplares, homens de Deus, de uma palavra poderosa, de um testemunho impecável, perder sua família. Porque cuidou demais das coisas da igreja e esqueceu da casa dele. Como já vi também homens que cuidaram demais da sua vida profissional, querendo dar o melhor para o filho, querendo dar uma faculdade, querendo dar um conforto melhor, mas que não teve tempo de ficar brincando um pouquinho com eles, de parar tudo e falar assim: agora é eu e você, modo avião no celular, coloca na cadeira e a gente vai brincar aqui até você cansar. Se você for conversar com o filho, ele vai dizer assim: tudo que eu queria era só um minutinho da atenção do meu pai. Tem um grande líder evangélico, pastor de uma igreja de mais de 10 mil pessoas. Ele conta que um dia a secretária dele, agendando as pessoas para conversar com ele, de repente, no horário das 3 horas da tarde, ele disse: quem é o próximo? Ele diz: o próximo é seu filho, e ele já chegou. E ele contou isso em lágrimas. Ele falou assim: meu filho? Ele marcou um horário com você. Aí ele manda ele entrar. Ele entrou. Ele falou: papai, eu marquei um horário porque eu tenho 1 hora agora que o senhor é meu. Vamos para o shopping, que eu quero tomar um sorvete com o senhor. Ali ele começou a chorar. Aí eles não vamos no carro não, vamos de Uber. E eu que vou pagar.
pagou o Uber, tomou o sorvete. Ele olhou no relógio e falou assim: eu tenho mais 20 minutos. Aí ele falou: não, você não tem mais 20 minutos. Você tem o dia inteiro agora, porque eu vou ficar com você. Sem perceber, ele deixou o filho dele gritar pela presença dele. É o equilíbrio. São pessoas que às vezes têm tendência a se empenhar em algo e elas esquecem de tudo outras coisas. Davi era um homem guerreiro, gente. Um homem de estratégia, um homem de batalha. Olha quantas guerras Davi ganhou, olha quantas batalhas o Senhor foi com ele. Como que Davi deixa a casa dele desguarnecida. Como que ele erra na estratégia de subir com o exército inteiro e deixar a casa desprotegida. Hoje é dia dos pais. Eu estou pregando para sacerdote aqui hoje, para homem da sua casa. Ei, preserva a sua família, preserva seu casamento, preserva a vida do seu filho. Não tem sucesso nenhum lá fora que vá te surpreender um fracasso dentro da sua casa. Davi está voltando, e quando ele chega, fumaça de fogo, está tudo destruído. Não tem choro de criança, não tem grito de menino. As mulheres não estão lá para receber, sabe por quê? Porque o inimigo veio e roubou tudo. Destruiu tudo. Levou filho, levou mulher, levou os bens. E a Bíblia vai dizer assim: quando eles chegaram, eles começaram a alçar a sua voz em choro. Existem vários tipos de choro. Choro de alegria, choro de arrependimento. Mas tem um choro que me comove, que mexe comigo, que é o choro do remorso. É quando eu começo a chorar, sabe por quê? Por algo que eu não fiz, por algo que eu deveria ter feito e não fiz. O choro deles era amargo. O choro deles era dizer assim: como que a gente pôde deixar nossa casa desguarnecida? Um exército como o nosso, estrategista como somos, o Deus que nós temos, como que conseguimos errar tanto na nossa estratégia, ao ponto dos nossos filhos agora ser levados e as mulheres ser levadas? Eu estou pregando para mãe aqui, para pai, que está chorando porque o inimigo levou seus filhos. E não tem choro maior do que esse. Eu estou pregando aqui para homens, para mulheres que viram seus casamentos sendo destruídos, e não tem dor maior. Um choro de amargura caiu sobre eles, de angústia. É a surpresa da vida, é chegar e não encontrar do jeito que estava, é de repente ser surpreendido por algo assim, dizer assim: olha, não dá mais, acabou, não quero. É chegar e encontrar a casa vazia. É que Davi está sofrendo por falta de equilíbrio, por preferir entrar nas guerras que não lhe pertencia do que entrar na própria guerra de dentro da casa, de preservar a sua casa e a sua família. Porque não tem batalha maior na vida do homem do que ser sacerdote dentro da casa dele. Todo dia ele é desafiado a viver isso, a ser exemplo, a ser referência, a transferir legado. Isso dá trabalho, irmãos. Isso dá trabalho. Isso dói, tem hora. Porque às vezes somos cobrados por algo que a gente nem está tentando ser. Eles começaram a chorar. E a Bíblia vai dizer que eles choraram até não ter mais força para chorar. Sabe o que é chorar até não ter mais força para chorar? É você chora. Quando você acha que você acabou de chorar, você já chora mais um tanto que você chorou.
Sabe o que é isso? É não passar a dor dentro dele. Toda hora que ele buscava a força para respirar, ele lembrava e chorava. Toda vez que eles olhavam e não viam os filhos, ele chorava. Toda a lembrança que eles tinham do arraial com a família inteira, eles choraram. Eu sei que tem gente aqui nessa manhã que veio para cá chorando, porque Siclag está destruída na sua casa. Não tem mais alegria, não tem mais festa. O casamento, os filhos foram levados. E tem gente que está aqui que está sofrendo o ataque. Mas quando eu iniciei essa mensagem, eu disse que o mais surpreendente para mim nesse texto não foi a surpresa que Davi teve. Foi a forma que Davi lidou com as surpresas da vida. O povo perdeu a força, começou a chorar. E na mesma hora eles começaram a procurar um culpado. Porque quando começamos a vivenciar situações na nossa história, quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? É achar um culpado por aquilo. E naquele momento, sabe quem que era o culpado? Davi. E eles falaram assim, vamos apedrejar Davi, porque Davi errou com a gente. Porque Davi que levou a gente para essa guerra. E os nossos filhos e as nossas mulheres só estão cativas por causa de Davi. Era tão mais fácil a gente assumir os nossos erros e olhar para dentro da gente. É muito cômodo que a gente coloca a culpa no outro, não é verdade? O culpado é minha mulher. O culpado é meu marido. O culpado é meu menino. O culpado é você que não foi o sacerdote da casa. O culpado é você que não foi a mulher sábia que edifica a sua casa. O culpado é você que não foi um filho que transformou o ambiente da sua casa. Não tem culpado. Sabe quem que eles estavam querendo apedrejar? Quem tirou eles da caverna de Adulão. Quem fez deles um exército. Que obteve muitas vitórias. Porque a verdade é que a gente vai ser julgado pelos nossos fracassos e não pelas nossas vitórias. Nós vamos ser lembrados pelaquilo que não fizemos, mas não pelaquilo que fizemos. Você faz uma vida inteira de coisa maravilhosa, extraordinária. Você acaba de deixar de fazer uma coisa, você é julgado por aquilo. Você serve uma vida inteira, você deixou de servir um minuto, eles vão te julgar pelaquilo que você não serviu. É assim. A todo minuto, eles vão lembrar das suas derrotas, dos seus fracassos, e não do sucesso. E não daquilo de maravilhoso que você fez. Vamos apedrejar ele. Ele errou conosco. Não era melhor ele olhar e falar assim, gente, nós subimos com Davi para essa guerra, o exército inteiro está com ele, se errou na dor, na alegria nós já tivemos, seja qual for as circunstâncias, nós somos um. Então nós vamos vencer junto, vamos chorar junto, vamos alegrar junto. Sim ou não, irmãos? Aqui fica um exemplo para você, família. Eu queria te pedir que você desse a mão para quem está do seu lado aí agora. Dissesse para essa pessoa que está te olhando aí, essa pessoa que está do seu lado, não lembra dos meus fracassos, não. Não lembra das vezes que eu errei, não. Porque essas o diabo já faz todo dia me lembrando. Lembra das vezes que eu peguei na sua mão e fui com você? Que eu chorei, que eu lutei, que eu guerrei, que eu te fiz um exército,
que eu te pus de pé várias vezes. Lembra disso? Lembra dos meus acertos? Lembra de quantas vezes que você não tinha força e eu caminhei do seu lado? É disso que o povo não está lembrando. O povo está lembrando do fracasso e está esquecendo das inúmeras vitórias que eles tiveram com Davi. E o povo falava em apedrejar, a força do povo acabou, o ânimo do povo. Aí Davi sai do meio do povo, presta atenção nisso, sai do meio do povo. Porque no meio do povo você vai escutar muita acusação. Você é isso, você é aquilo, você não deu atenção, você deixou a nossa casa desguarnecida, você é um fracasso. E quando a gente começa a escutar isso, a gente começa a permitir isso entrar dentro do coração e a gente não tem força para reagir. Primeira coisa que ele fez, sabe o que é? Silenciar a multidão dentro do coração dele. Saiu do meio, e olha o que a Bíblia vai dizer: e Davi foi se esforçar no Senhor. Enquanto o povo murmurava, se angustiava, procurava um culpado, chorar até não ter mais força para chorar, Davi foi para os pés do Senhor e disse assim: Senhor, quem conserta erros de homens é só o Senhor. Quem pode dar uma nova história é só o Senhor. Quem pode romper todas as dificuldades é só o Senhor. Quem pode restaurar e restituir é só o Senhor. Quem pode trazer minha família de volta é só o Senhor. Quem pode me devolver esse lugar é só o Senhor. Quem pode mudar a sentença é só o Senhor. Então eu estou aqui aos teus pés porque eu sei que o Senhor tem resposta para mim. Nessa manhã é uma manhã que você saiu de casa para se esforçar no Senhor, porque talvez você está aqui e a vida está de cabeça para o ar, Siclag está destruído, está pegando fogo, a família está destruída, mas olha Deus te trazendo aqui na Metodista Central hoje para dizer: ainda tem esperança, ainda tem jeito. Ainda tem como corrigir a rota. Mas para isso você precisa de buscar a presença. Mas para isso você precisa de buscar a direção. Mas para isso você precisa de esforçar em Deus. Sabe o que é esforçar? É se hoje não vier, continua buscando. Se hoje não acontecer, continue orando. Se esforçar é se entregar por completo. É dizer: Senhor, não importa quanto que vai durar, quanto tempo que vai gastar, eu vou me esforçar todo dia para consertar o que houve de errado. E quando ele se esforçava no Senhor, quando ele foi buscar ao Senhor a resposta, a Bíblia diz que Deus dá uma direção a ele. E ele diz: chama o sacerdote e traz o éfode. O éfode é a palavra do Senhor. Era o pergaminho. Traz, porque eu vou consultar o Senhor se eu devo perseguir essa tropa, se eu vou alcançá-lo. A Bíblia diz que ele traz o éfode, ele pergunta ao Senhor, e o Senhor diz assim para ele: persegue, porque tudo alcançarás, e tudo libertarás, e nada ficará na mão do inimigo. Eu tenho uma palavra para liberar para você aqui nessa manhã. Seu esforço em Deus vai trazer um resultado de milagres e de vitórias na sua vida. Existem situações que deram tudo errado. Faltou estratégia, faltou equilíbrio, faltou muitas coisas na sua história. Mas quando você decidiu esforçar no Senhor, o Senhor vai voltar a colocar todas as coisas em ordem. Eu tenho uma palavra para liberar para a sua família. A sua família vai voltar a sorrir, a sua família vai voltar a ser feliz. As vitórias que desapareceram na sua história vão voltar a aparecer, porque milagres de Deus vão se manifestar na sua história. Presta atenção. Existem alguns ensinamentos aqui para nós. Primeiro deles, Davi foi buscar ao Senhor. Existe um resultado diante da presença de Deus. A sua solução está no Senhor, meu querido.
Busque a presença dEle, busque em oração, busca o poder dEle, busca a autoridade da vida dEle. Ei homem, você quer vitória? Você quer ver os milagres de Deus? Mulher, você quer ver os milagres de Deus? A resposta está na presença. Volta para o quarto, volta a orar, volta a buscar, volta a jejuar, volta a se entregar novamente, porque é nessa busca que Deus vai dar estratégia para você vencer o que está te afrontando. Eu estou vendo uma geração de fast food que vem aqui e pede já que é na hora. Ele foi se esforçar, Nilton, ele foi buscar o Senhor. E buscar o Senhor dá trabalho, gente. Fala a verdade. Quanto tempo no seu dia que você ora? Quanto tempo você gasta na presença dEle? Fala a verdade, seja sincero com você mesmo. Quanto tempo que você fica de joelho dobrado orando? Quanto tempo você desliga tudo na sua vida, sai do meio de tudo e vai se esforçar no Senhor? Quanto tempo isso dura na sua vida? Ah, na hora que eu vou dormir. 1 minuto. Ah, quando eu acordo. 5. Ah, quando eu estou em aperto. 10. É muito pouco para um resultado de vitória na sua vida, na verdade. Eu fui inspirado a ler o Heróis da Fé novamente. Eles passavam 6 horas orando. E você pode puxar no seu telefone. Você passa 6 horas nele. Mas quando eles entravam no templo, as pilastras tremiam por tamanha glória de Deus. Quando eles passavam pelas pessoas, elas eram impactadas, os enfermos eram curados. Batismo com o Espírito Santo, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque aqueles homens só tinham um segredo, o segredo da oração. Quer vitória? Já dizia Matos Nascimento, vai chorando, geme e chora. Davi foi se esforçar primeiro, depois ele foi na fonte inesgotável. Sabe quando? Na regra de fé nossa, sabe o que é? Ele foi na palavra. Aqui tem todas as respostas que você precisa. Quer saber como criar seu filho? Vem cá para a palavra. Quer saber lidar com as suas situações emocionais? Tem aqui na palavra. Financeira? Tem aqui na palavra. Porque a Bíblia diz assim, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra, a Escritura do Senhor, quando ela está em nós, o inimigo será vencido e abatido. Ainda que ele se levante, a palavra tem a direção certa. Deus tem uma estratégia certa para que você vença os inimigos que estão contra a sua vida. A minha oração essa manhã é que Deus comece a inundar seu coração, a sua mente, por estratégias de Deus, para que você possa vencer os inimigos da sua família e da sua casa. Vai para o éfode, vai para a palavra. E quando ele vai para a palavra, Deus olha para ele e diz assim, ei, eu tenho uma palavra para você. Levanta agora e esforça-te. Levanta e esforça-te. Persegue, porque tudo alcançarás. Meu Deus, isso aqui é extraordinário. O que está adiantando você ficar chorando no meio desse montouro? O que está adiantando você falar, ai, eu errei, deu tudo errado? O que está adiantando você olhar e sentir falta do seu filho? E ficar chorando? O que está adiantando você ficar lamentando porque o casamento não está bem? O que está adiantando esse choro? Sabe qual que é a ordem? A palavra de ordem hoje é
levanta e persegue. Sabe o que é Deus dizendo? Reage, persegue até você alcançar. Faça alguma coisa para mudar essa situação. Deus não podia interagir na história com Davi e dizer assim: Davi, pode ir aí que eu já abati os inimigos, já destruí, as mulheres e os filhos estão lá no lugar tal, tal. Podia. Só que Deus trabalha com parceria, irmãos. Ele quer ver o tamanho do seu esforço. Ele quer ver a sua reação diante das surpresas da vida, diante das dificuldades e das lutas. Porque tem coisa na nossa vida que a gente vai resolver com oração. Tem coisa que a gente vai resolver com a palavra. Mas tem coisa na nossa vida que a gente vai reagir com posicionamento. Porque o posicionamento diante da dificuldade, ele fala muito por você. E a pergunta é: o quanto que você está disposto para pagar o preço e o quanto você está disposto para buscar o prejuízo que você está vivendo? É com o filho? Parte para cima. Oração. Persegue, persegue, persegue até alcançar e libertar. A sua guerra, a sua luta não é contra a carne, contra o sangue. Não é bater de frente, não é discutir, não. Você vai lutar é contra o Satanás que está investindo contra a sua família, que está querendo saquear a sua casa, que está querendo roubar a sua alegria, roubar a sua paz, sua espiritualidade, sua esperança, sua força. É você dizer: aqui não, Satanás, aqui está o Senhor dos exércitos. Vai entregar na mão do inimigo? Vai deixar os amalequitas tomar conta? Ou vai partir para cima, meu irmão? Dá uma cutucada desse irmão e fala com ele aí. E aí, vão perseguir? Dá um glória aí, irmãos, para eu beber uma água. Persegue. Perseguir é lutar. É investir. É jejuar, é orar, é se posicionar, é dizer: não, meu filho, você não vai ficar na mão do inimigo, não, meu casamento não vai acabar. Você vai entregar para a amalequita, porque o amalequita já veio para o ímpeto, já veio para destruir. Mas olha, a palavra de ordem é: levaram cativos, mas não mataram. Sabe por que não matou? Porque Deus não permitiu. Sabe por que não matou? Porque Deus está preservando. Deus está esperando a sua reação para você pegar de volta o que é seu. Levaram cativos, mas não mataram. Deus só está esperando o seu posicionamento. Então persegue, ei jovem, persegue. Persegue, ei mãe, ei pai. Continue perseguindo até a vitória chegar. A Bíblia diz assim, olha: e Davi saiu, só que teve uma turma que não quis ir. Fala: nós estamos muito cansados, a gente não tem força para ir. Mas Davi naquela hora fala assim: mas nós somos um exército que lutamos um pelo outro. Se você não vai, nós iremos por você. Isso é igreja. Vai ter momento que eu vou estar sem força, mas a pastora Natasha vai pegar na minha mão e vai falar comigo assim: eu vou guerrear por você. Eu vou me colocar na sua retaguarda. Eu vou estar sendo canal de instrumento de oração por você. Quantas das vezes aqui nas células você compartilhou de lutas e a célula te abraçou e as pessoas te abraçaram, disseram: vamos junto, vamos lutar, vamos orar, vamos vencer, e os milagres começaram a ser manifestos no nosso meio. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está pronto para ir. Tem hora que o cansaço toma conta da gente, o choro, a decepção, e a gente não tem força para reagir. Mas que bom que Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Que bom que Deus vai levantar pessoas para ir por nós quando a gente não tem força para ir. Ah, pastor, mas eu estou sentindo muito sozinho.
Ah, pregador, eu não estou aguentando, não tem ninguém por mim. Recebe agora o abraço do Espírito Santo de Deus para você. Está dizendo, eu irei contigo. Eles levantaram e foram, uma turma ficou, eles foram e a Bíblia diz que eles alcançaram os inimigos, destruíram os inimigos, pegaram os despojos e nenhum sequer se perdeu. Levou as mulheres e os filhos de volta para casa. Há uma palavra aqui hoje, e a palavra é: Deus vai restituir o que o inimigo te roubou. Deus vai entrar na sua história para começar a restituir sonhos, restituir projetos, planos que foram embora. O luto que você estava vivendo vai voltar a ter festa dentro da casa, vai voltar a ter alegria. Nesse dia dos pais, Deus está dizendo, vai ter restauração da sua casa, restauração com relacionamento com seus filhos, restauração no seu casamento. A família não vai perder para o inimigo, a família não vai perder por essa sociedade. A família é projeto de Deus e projeto de Deus é plano dele, e ele lutará por nós, e nessa peleja ele pelejará por nós, e nós seremos mais que vitoriosos. É Deus te dizendo nessa manhã, vai, investe, porque você vai alcançar. Persegue, 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 insiste, lute, ore, chore, porque o inimigo vai cair por terra e a vitória será decretada. Não tem nada mais prazeroso do que voltar para casa com o barulho de festa, com os despojos nas mãos, com as crianças em volta, as mulheres cantando, dizendo, Hosana, Hosana, ao Rei dos Reis que nos dá a vitória. Prepara que Deus quer que você volte para casa diferente aqui hoje. Tem uma palavra de Deus para você aqui hoje. Talvez você chegou cabisbaixo por causa dos amalequitas que estão lutando contra você. Talvez você chegou aqui hoje na igreja chorando porque os amalequitas têm dado com ímpeto e têm sido vitorioso. Mas os dias do amalequita acabam hoje em nome de Jesus. Acaba hoje. A palavra de ordem do Senhor hoje é: chega. Chega. Você já aprendeu a lição. Por que Deus permitiu Davi passar por isso? Para ele entender o valor da casa dele. Às vezes, somos surpreendidos com algumas lutas dentro da nossa casa, para a gente entender o tanto que elas são valiosas para nós. Cada homem entendeu o valor do seu filho. Cada homem entendeu o valor da sua mulher. E cada filho e cada mulher que foi levado cativo entendeu o valor do pai. E naquele dia que os amalequitas foram vencidos, quem ganhou foi a família, porque foi ela que foi restaurada. Essa manhã eu quero declarar isso. Quem vai ganhar é a sua família. Chega do amalequita tomar êxodo sobre você, destruir seus planos, seus projetos. Tudo que você construiu com tanto amor, com tanto carinho, você vê queimado a fogo. Parece que tem um devorador que sempre te apaga, que te destrói. Quando você acha que você vai conseguir, ele vai lá e limpa tudo. E você tem que começar tudo de novo. Chega. É hora de você colocar as estratégias certas. Construir um equilíbrio na sua vida espiritual. Se entregar a Deus. Colocar Ele acima de todas as coisas. Mas entender também que você precisa de um equilíbrio dentro da sua casa. Que você precisa de ter um equilíbrio emocional. Você precisa de ter um equilíbrio financeiro. Para que todas as coisas fluam de uma maneira muito especial na sua vida. Porque tudo aquilo que você for demais pode comprometer uma área na sua vida. Tudo aquilo que você dedicar demais pode comprometer a sua história. Busque esse equilíbrio. Ame a igreja, ame ao Senhor, mas ame seu filho, ame seu casamento, ame seu trabalho.
e Ele colocará todas as coisas em ordem. As estratégias, agora, com Davi, ele recebe essa vitória de ter a sua casa de volta. Nunca mais você vai ver na história os amalequitas entrar e levar seus filhos e a sua mulher. Pode procurar. Sabe por quê? Porque agora tinha guardiões para ficar no meio da casa. Eu estou na guerra, mas tem alguém que está cuidando da minha casa. E o Deus que você serve é o Deus que guarda a sua entrada e guarda a sua saída. Ele guarda você na frente, mas guarda você por trás. Esse é o projeto de Deus, que você e a sua casa vivam feliz na plenitude de Deus. Amém? Coloque-se de pé. Sabe qual a hora que Davi mudou o cenário? Quando ele foi se esforçar no Senhor. Ele tirou um momento e foi para o altar. E ali ele começou a orar ao Senhor. Pastora Natasha, eu vou conjecturar até que eu não fira a palavra, mas eu fico imaginando Davi orando. Senhor, eu entrei em guerra que eu não precisava. Eu levei o exército inteiro comigo, a minha casa ficou desguarnecida. Mas por favor, me dá mais uma chance. Me dá uma oportunidade de eu fazer diferente na minha família. Me dá uma oportunidade de eu restituir, de eu trazer de volta. Por favor, não deixe eu envergonhado diante do exército. Não deixe eu envergonhado diante da minha casa. O que a minha mulher e os meus filhos estão pensando de mim? Eu fui para a guerra e deixei eles desprotegidos. Me dá só uma chance. Só uma oportunidade. Deixa eu consertar o que eu errei. E Deus dá a oportunidade a Ele de mudar todo o cenário. Talvez o que você está precisando nessa manhã é de ter esse momento aqui com Deus. É de abrir seu coração, de se esforçar no Senhor. É dizer para Ele como que está a guerra, como que estão as aflições, as lutas. Talvez hoje é a manhã que você precisa de colocar diante do Senhor, dizendo, Senhor, traz de volta. Senhor, eu estou disposto a perseguir, insistir. Eu estou disposto, Senhor, mas eu preciso de ser restituído. Aproveita que Deus está na casa e sai do seu lugar, vem aqui e coloca diante do Senhor a sua causa. Coloca diante dele a sua petição. O que que você precisa hoje que seja restituído, seja restaurado? O que você precisa hoje de colocar diante do Senhor para que os inimigos batem retirada da sua história e da sua vida? Talvez o que